Você sabia que é possível indicar produtos de grandes marketplaces como Amazon, Shopee e AliExpress e ganhar uma grana extra com isso? Você sabia também que é possível usar TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts para alavancar ainda mais as suas indicações sem precisar aparecer ou até mesmo gravar nenhum vídeo? Se você quiser saber como tudo isso funciona, conheça o vendedor oculto. Primeiro link na descrição do vídeo. Drop Ninja na área, galera. E hoje estamos aqui na AliExpress. Lembrando que a AliExpress agora está tendo vendedores nacionais, exatamente, vendedores brasileiros. Ou seja, hoje você pode comprar produtos totalmente dentro do Brasil por vendedores daqui do nosso país. Mas estamos aqui hoje na AliExpress para quê? Para ver o que tem de oportunidade, se tem coisas interessantes que a gente pode aproveitar, economizar grana e fazer dinheiro, ou simplesmente comprar produtos de qualidade gastando pouco dinheiro. Afinal, nosso canal está aqui para isso, trazer oportunidades para você que está aí do outro lado. Se já gostou desse conteúdo, se inscreva, que é de graça, é 0800, você fica por dentro de tudo que está rolando, as ofertas relâmpagos nos marketplaces. Mas essa semana dentro do AliExpress está rolando duas coisas interessantes. As super ofertas que tá rolando sempre aqui no AliExpress. Outra coisa interessante é o achados da semana. Tudo que rolou na semana passada com cupons de até 70% de desconto. É uma coisa interessante para você também. Dá uma olhadinha para você pesquisar, para você ver o que você necessita, se tem algum produto que enquadre e você pode economizar essa grana. Outra coisa interessante é o flash de ofertas. O flash de ofertas, se você tem o Shopee, o aplicativo Shopee, é como se fosse as ofertas relâmpagos da Shopee. São ofertas de produtos com tempo determinado. Ou seja, os produtos, enquanto durar estoque dentro desse tempo determinado, você pode comprar com esse desconto. Aqui, por exemplo, essa pistola massageadora aqui no canto, ela está com 60% de desconto, ou seja, 60% a menos do seu preço original. Só resta 14 horas para essa oferta expirar ou até quanto durar o estoque dessas ofertas. Então, isso também é uma coisa interessante para você dar uma olhadinha. Descendo aqui tem as ofertas de categorias, que geralmente tem na AliExpress. Uma coisa que eu estou achando bem interessante na AliExpress, para você que gosta de moto, são os capacetes. Tá tendo capacetes muito irados na AliExpress. Eu vou fazer um vídeo futuramente só com top 3, top 5 de capacetes lindos que eu já vi aqui. Para você que gosta de motos, ou até mesmo de automobilismo, faz alguma coleção de capacetes, sei lá, bem interessante. Mas voltando, tem as ofertas por categoria. Tem os achados das semanas, tem os melhores avaliados, que são produtos melhores avaliados dentro do mês. Quer ter segurança que seu produto vai chegar bem, a loja vai entregar realmente, não vai ter nenhum tipo de calote. Aqui é a categoria certinha para você. São os produtos melhores avaliados dentro da AliExpress. As lojas e produtos, temos as novidades da temporada, ou seja, são os produtos que bombaram de janeiro até agora. Vamos dar uma olhadinha aqui, entrar e ver mais de perto quais são os produtos e se os preços deles realmente estão interessantes. Lembrando, galera, que eu vou deixar o link na descrição para você ir direto para o aplicativo ou para o site da AliExpress, não perder tempo, porque algumas dessas promoções, como tem tempo limitado, tem também estoques limitados, né? Então você vai direto, link na descrição para você ir direto, não perder tempo, dedo rápido no gatilho e veja bem se tem algo que você quer com preço interessantes. Então estamos aqui. Olha, tem bastante coisas bem interessantes, desde caixinha de som Pro e X8, essa caixinha é bem interessante, brinquedos, você que faz ciclismo, capacete com luz noturna para a noite, entretenimento, tem várias coisas, além dos cupons, que é o mais interessante, cupons com R$3 de desconto, R$6 de desconto, R$11 de desconto, R$28 de desconto. Lembrando que também tem um tempo limitado, tem mais 2 dias dessa promoção rolando, pode ser uma oportunidade para você que está aí procurando algum produto. Essa caixa aqui, essa caixa está fazendo bastante sucesso, bem potente. Tem um vídeo dela aqui no nosso canal, um review dela. Você pode entrar no nosso canal e ver ao tanto que ela caiu quase R$400 de diferença.
Você que está procurando uma caixa de som potente, ela tem 100 watts de potência, sensacional. É de uma marca muito legal que está crescendo bastante, a marca chinesa que está crescendo bastante no meio dos alto-falantes. Vale muito a pena. Então, galera, tem diversos produtos aqui, diversas categorias que você pode estar olhando melhor, ver o que você está precisando, ver o que você pode também comprar e revender. São diversas categorias, desde moda, eletroeletrônicos, tecnologias, hobbies, ou seja, há uma afinidade que você pode entrar aqui, fuçar, procurar e comparar e ver o melhor preço para você aproveitar produtos de qualidade com preço também de qualidade, né? Um preço interessante. Então é isso, galera, nosso vídeo de hoje. Um vídeo trazendo o que está rolando de interessante dentro da AliExpress, como você pode aproveitar bem essas oportunidades. Gostou do conteúdo? Se inscreva no nosso canal.